Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. Cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM. Muito grato pela audiência, a todos que acorrem de segunda a sexta-feira. Aqui é o programa Lux Esotérica, trazendo sempre temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja esotérica virtual A Levir, com apoio dos nossos associados, nossos simpatizantes e com grande audiência dos nossos ouvintes da Rádio Esotérica FM. Um grande abraço também a todos aqueles que nos acompanham a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada no site da Levir, ouvindo, assistindo os nossos programas. E um grande abraço para todos aqueles que frequentam não só a nossa rádio, o nosso site, mas também o nosso grupo no Facebook. A Levir Ouvintes também está no Facebook. Procurem lá na barra de pesquisas do Facebook Levir, vocês vão encontrar o nosso grupo e já conta com mais de 6 mil membros que estão cadastrados no nosso grupo, 6.079 para ser específicos. Agradecemos essa grande acorrência aí daqueles que nos prestigiam no Facebook, recebendo diariamente aí informes, frases de sabedoria, sempre os nossos amigos participando, perguntando, contribuindo também dentro da gama de assuntos que a Levir e aqui o programa Lux Esotérica sempre estão trazendo para vocês. E hoje, ouvintes, estamos chegando ao capítulo número 6 do livro Fundamentos de Teosofia de Gina Rajadasa, esse livro recém-lançado pela editora Teosófica e em anos anteriores sempre estava editado pela editora Pensamento, mas agora a editora Teosófica fez aqui uma belíssima edição trazendo os temas desse livro, que foi originalmente publicado em 1921 por esse grande teósofo que foi Gina Rajadasa, o famoso Raja. E no dia de hoje vamos falar aqui, ouvintes, comentar com vocês os temas desse 6º capítulo do livro Fundamentos de Teosofia, o homem na vida e na morte. E recomendamos muitíssimo a todos que leiam esse livro, porque é uma belíssima introdução realmente ao pensamento teosófico. E o que nos fala aqui, ouvintes, Gina Rajadasa nesse capítulo refere-se a algo que já havia sido mencionado por Helena Petrovna Blavatsky em sua obra magna, A Doutrina Secreta, quando ela explanou muito extensamente sobre a tríplice evolução. Realmente, ouvintes, nós que pretendemos evoluir, que pretendemos nos tornar melhores seres humanos, que queremos realmente que a espiritualidade predomine nas nossas vidas, nós precisamos conhecer o campo de batalha, ouvintes, precisamos principalmente nos autoconhecer. É aí, ouvintes, que vai estar a verdadeira base do nosso desenvolvimento, do nosso sucesso espiritual. Porque não basta simplesmente crer, não basta simplesmente consumir livros, assistir palestras, fazer parte de ordens esotéricas, receber graus, comendas e tudo mais, ouvintes, que muitas vezes são apenas aspectos exteriores. A grande fronteira, ouvintes, que precisa ser conquistada, assim como o homem está lançando espaçonaves pelo espaço para investigar a Lua, os demais planetas do nosso sistema solar, e no futuro lançará naves para
as outras estrelas, em busca de novos planetas, novas civilizações, buscando assim, ouvintes, essa fronteira exterior, mas a derradeira e mais importante fronteira é a do espaço interior, amigos. O espaço do nosso eu maior, aquilo que acontece dentro da nossa consciência. Então, quem realmente nós podemos fazer evoluir, quem mais nós afetamos com as nossas ações, sentimentos e pensamentos é a cada um de nós, ouvintes. Nós podemos fazer realmente muito pouca coisa pelo nosso semelhante. Agora, a nós mesmos nós podemos modificar bastante a partir do momento que nós tenhamos uma visão coerente do nosso ser. E a tríplice evolução, como colocou Madame Blavatsky, e Ginarajadasa só praticamente comenta a esse respeito no 6º capítulo do seu livro, nos coloca, ouvintes, essa triplicidade do nosso ser quando manifestado. Eu sei, caros ouvintes, que cada um de vocês tem experiência de que nós somos realmente não um único ser que se manifesta na Terra. Nós somos, ouvintes, na verdade, um conjunto de seres, um conjunto de vontades que é coordenado por uma chispa divina, por um espírito que está permanentemente unido à sua fonte, que é Deus, que é o grande arquiteto do universo, que é a divindade, ouvintes. E como disse o apóstolo Paulo, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele, em Deus, nós temos o nosso ser. Mas, ouvintes, nós não estamos vivendo na luz divina, nós estamos vivendo aqui na terceira dimensão. Então ficamos extremamente preocupados como que nós vamos fazer para justamente atingir o objetivo da religião, ou seja, nos religar a esse princípio superior. Então, esse princípio que mantém a coerência do nosso ser, ouvintes, é aquela que é a mais sublime das evoluções, que é aquela da eternidade. Dentro do nosso ser, ouvintes, há um ser eterno que jamais perecerá, pois é da própria natureza divina. Mas, justamente, ouvintes, por ser divino, por estar seguindo um caminho idêntico ao que milhões e milhões de anos atrás seguiu a nossa própria fonte, que é essa consciência infinita que preside o nosso sistema solar, que é o Logos solar, a consciência de Ishvara, o grande Deus Criador, a que aludem todas as religiões, a quem nós devemos todas as características sublimes e superiores que nós temos. Mas, ouvintes, as nossas chispas divinas evoluem nesse nível da eternidade de uma maneira muito diferente do que aqui embaixo, porque ela não evolui através do sofrimento, através da vivência na dualidade como nós fazemos. A nossa mônada, como assim é chamada, nossa chispa divina, ela é a grande testemunha que simplesmente peregrina pelo tempo e pelo espaço, lançando de si como se fosse um verdadeiro mergulhador, como se fosse um agente da sua consciência nos níveis inferiores. Ela lança uma porção de si mesma. Assim como nós podemos ver numa casa que tem um telhado perfurado, nós vemos um raio de sol
entrar por uma pequena fresta, um pequeno buraco e incidir no chão, ouvintes, e nós sabemos que ali, ouvintes, naquele fio de luz está algo, uma parte do poder, do calor, da luz que vem do sol, está naquele pequeno raio de sol que penetra aquela fresta. Mas, ouvintes, nós sabemos que, apesar de estar ligado à sua origem, ele se torna uma fração muito diminuta e muito incapaz de iluminar todo o ambiente. É capaz de iluminar apenas um único ponto, de clarear uma parte da atmosfera de um ambiente, mas não é como o fulgor do sol, que é a totalidade da consciência divina. Então, dentro de cada um de nós, ouvintes, há esse ser eterno e que jamais teve nascimento e jamais terá uma morte, terá um fim, pois ele é unido, emanado da suprema alma universal que é a nossa origem. O que busca, ouvintes, a nossa chispa divina é o aperfeiçoamento na matéria, é o aperfeiçoamento como ser humano. O que a nossa chispa divina não tem é a perfeição humana que muito anteriormente a cada um de nós, o próprio Logos Solar um dia peregrinou pela matéria como nós o fizemos. Esta sublime consciência, ouvintes, que preside a estrela que está no centro do nosso sistema solar, um dia foi um homem como cada um de nós. Peregrinou entre os reinos inferiores, entre os elementais, os minerais, animais, vegetais, até chegar ao reino humano, e ultrapassou esse reino, galgando então as dimensões cósmicas, e hoje preside uma porção do universo, brilhando e sendo a fonte de trilhões e trilhões de chispas divinas que vieram diretamente do seu coração. Então, para todos os efeitos, ouvintes, Deus realmente é o modelo que nós devemos seguir. E a peregrinação, ouvintes, obrigatória, de que também nos fala a doutrina secreta, de que toda chispa divina, toda alma humana está destinada a peregrinar pelos mundos da dualidade até que se erga entre os imortais, plena de sabedoria e de conhecimento. E nossa chispa divina emanou, ouvintes, os seus raios, e foi formada então, ouvintes, o segundo nível evolutivo dentro da tríplice evolução, formando-se então a alma humana. A alma humana que não surgiu ex nihilo, ouvintes, do nada, se formou de bilhões e bilhões de experiências dos reinos elemental, do reino mineral, do reino animal e até passando pelas experiências vegetais, as mais simplórias, crescendo como um animal até chegar, ouvintes, no ponto em que nós nos encontramos. Então, cada um de nós, amigos, é, na verdade, a demonstração de um tremendo sucesso evolutivo. Apesar de nós não nos darmos conta disso, cada ser humano que pisa sobre essa terra é verdadeiramente um Deus que se manifesta entre os outros seres da criação. É a culminância de bilhões e bilhões de corpos que foram sendo produzidos nesses reinos inferiores, formando então, ouvintes, a unicidade
da nossa alma, daquilo que é chamado na teosofia o corpo causal, que é esse corpo que está no plano mental abstrato, que realmente, ouvintes, causa as encarnações humanas, pois a chispa divina, ouvintes, não tem relação alguma com o nosso corpo aqui embaixo. Quem tem uma relação direta com o nosso organismo é o nosso ego, a nossa alma, que veio, ouvintes, de uma alma coletiva animal. Nela estavam ligados inicialmente centenas e centenas de animais, e com a sua evolução isso foi sendo simplificado, características foram sendo acrescentadas, e aí, ouvintes, houve um momento crítico na evolução chamado de individualização, onde aquela alma que animava nos últimos estágios alguns corpos de alguns animais muito inteligentes, muito sensíveis, passou então a animar um único corpo, e aí o poder divino do primeiro aspecto, do aspecto pai, galvanizou aquela alma, fazendo com que ela atravessasse o portal do reino animal e criasse um novo homem, um novo ser humano. Não, obviamente, um ser humano evoluído, mas uma alma jovem que o único lugar para ela nesse planeta seria naquelas civilizações mais simplórias, para viver as experiências mais básicas a partir das quais ela poderia evoluir. Então, ouvintes, esse segundo nível é o chamado nível da individualidade, ou o nível da imortalidade, porque a nossa alma, ouvintes, ela é imortal em relação ao corpo. É ela que realmente perdura ao longo do tempo. E a cada vida, a cada existência, a cada encarnação, a nossa alma lança um raio de si mesmo, de si mesma, criando então aquele nível, ouvintes, que é o que está atinente a nós aqui no planeta Terra, que é o nível da mortalidade, criando uma nova personalidade que significa a máscara que atua nesse palco, ouvintes, de sensações e de vida que nós temos. Então, no seu livro, Jinarajadasa nos diz: no nascimento de um indivíduo há vários elementos que vão formar aquela unidade da humanidade que chamamos de homem. E como nós dissemos, ouvintes, constituem o ser humano o ego, a verdadeira alma do homem, da qual sempre apenas uma parte pode se manifestar num corpo físico. Esse ego é a individualidade. E uma parte da individualidade é apenas uma parte da individualidade que se manifesta na reencarnação, num determinado tempo, numa raça específica, quer como homem, quer como mulher. E essa é a personalidade. Ou seja, ouvintes, a comparação é que a nossa chispa divina brilha com a potência de 1 milhão. A nossa alma brilha com a potência de 1000 lâmpadas. E a nossa personalidade, o Osmar, o João, o José, que estamos aqui juntos estudando esse tema, nós brilhamos apenas com a potência de uma única lâmpada, quiçá uma única vela que tenta, ouvintes, trabalhar nesse mundo, porque nós não somos, ouvintes, sequer uma perfeita reflexão, um perfeito reflexo do que nós somos enquanto almas e muito menos enquanto individualidades. Então a individualidade anima somente uma única personalidade para o propósito do trabalho a ser feito em uma encarnação.
E, ouvintes, o grande campo de batalha é exatamente esse. É essa relação que deve existir entre a alma, entre o eu superior, que não é eterno, ele é imortal em relação ao corpo, mas a nossa alma também está evoluindo muito. O que, ouvintes, realmente deseja a nossa alma, o nosso eu superior? Deseja conhecer exatamente, plenamente o que é estar vivo entre os seres humanos e absorver as experiências superiores que realmente são possíveis aqui na Terra. E o que impede, ouvintes, que isso ocorra com uma intensidade muito grande é a nossa ignorância dessa estrutura, porque, amigos, a cada vida nós construímos um novo corpo físico, um novo corpo emocional, um novo corpo astral, uma nova mente, um novo corpo mental, e nós ficamos totalmente inebriados, pensando que é a primeira vez que nós estamos chegando aqui, encantados com os prazeres, com as alegrias, as satisfações, tentando fugir das tristezas, dos sofrimentos, buscando satisfazer então essa roda viva, ouvintes, de fuga e encontro com a felicidade permeada pela tristeza. Isso, ouvintes, acaba consumindo a vida das pessoas, e a maior parte das pessoas, infelizmente, sequer escapa dos afazeres que nós temos que desempenhar aqui para manter o corpo vivo. Então, a maior parte das pessoas apenas sobrevive aqui na matéria, sequer pensam, sequer anteveem que nós estamos aqui não só para sobreviver, ouvintes, mas viemos aqui para viver. E além de viver, viemos para transcender, para ir mais longe e manifestar aqui na matéria as nossas capacidades, nossos poderes latentes, as nossas capacidades divinas. E, infelizmente, a maior parte das pessoas passa as 24 horas do dia sem sequer se lembrar da sua fonte, sem sequer cultuar aquilo que seria o mais importante do seu ser, que é a sua alma, através da qual nós podemos contactar a Deus dentro de nós, o Deus imanente, o Deus transcendente que está lá fora, mas que está aqui dentro do nosso ser. Isso é a mais terrível das maldições que o ser humano enfrenta, porque infelizmente nós não entramos, ouvintes, em ressonância com a nossa natureza interior. E todo aquele ser humano que é espiritualista, que é religioso, é exatamente aquela pessoa que reconhece, ouvintes, que nós viemos aqui fazer uma coisa muito sublime, uma coisa muito elevada, que não é simplesmente trabalhar, comer, beber, dormir, nos reproduzir, nos divertir. Nós viemos aqui vivenciar a presença de uma consciência na matéria. E a consciência, ouvintes, vem para entender, vem para apreciar a beleza, a criar beleza nesse mundo. E principalmente, ouvintes, nós viemos para amar, para manifestar essa consciência sublime, a consciência de Deus. Como bem disse o apóstolo João, Deus é amor. Então, ouvintes, o que sobra da vida humana quando nós retornamos para a nossa alma, após as diversas mortes que acontecem, porque o nosso corpo físico morre, depois passamos alguns anos no
plano astral ou no purgatório, como assim era chamado. Depois vivemos muitas décadas do plano mental, mas finalmente retornamos ao nível da nossa alma. E o que a nossa alma, ouvintes, mantém verdadeiramente de uma vida para a outra? Ela mantém apenas aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que são sublimes, aquilo que é inegoísta, aquilo que é realmente divino, aquilo que são capacidades realmente superiores, como a capacidade de compreender, a capacidade de sentir aquilo que é elevado e principalmente a capacidade de amar, de ser sensível aos outros seres e a nós mesmos. Nós estamos aqui para isso, ouvintes. Se não fosse assim, essa vida não teria realmente sentido nenhum, porque ninguém, ouvintes, consegue reter as coisas que mais importam, infelizmente, para as pessoas do mundo. Ninguém leva daqui as suas posses, as suas joias, o dinheiro, as propriedades, o poder de comandar os outros seres humanos. Ninguém, ouvintes, leva isso para a terra dos seres brilhantes, a terra da nossa alma. Nós só levamos as capacidades da nossa consciência. E foi por isso que Jesus recomendou tão efusivamente para aquele que o indagou como poderia seguir, né, a Jesus, o Cristo. E ele diz: segue a lei. E ele disse: eu já sigo os mandamentos. Então Jesus definitivamente deu o conselho: vende tudo o que tens e vem e me segue. E Nicodemos era o nome desse homem, que era muito rico, era um mercador. Ele ficou muito triste porque era um homem de muitas posses. E obviamente que isso indicava que ele não entendeu rigorosamente nada do que aquilo significava. Porque o desapego verdadeiro, ouvintes, tem que vir dessa compreensão interior. Você pode até ter coisas aqui na terra, mas você não pode viver para isso, viver por isso. Nós devemos viver pelo que nós realmente somos, como consciências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É esse verdadeiramente que é o fato da vida. Então a nossa individualidade, ouvintes, deveria ser o nosso foco de manifestação aqui na Terra. Manter o corpo saudável, mantê-lo em condições de ser um verdadeiro agente da nossa individualidade, da nossa alma aqui na Terra. Mas vamos continuar, ouvintes, falando disso no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Vamos fazer aquele nosso intervalo, convidando a todos aqueles que têm nos acompanhado, que ainda não são associados do nosso site, o Levir, venham, ouvintes, participar, se integrem no nosso trabalho, porque precisamos do seu apoio para que esta iniciativa e outras não só continuem existindo, mas queremos expandi-la ainda mais. Contamos com o seu apoio. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes.
Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música está aqui. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando com vocês aqui do 6º capítulo do livro Fundamentos de Teosofia de Gina Rajadasa, falando do homem na vida e na morte. E esse livro está à disposição para vocês adquirirem no setor aqui de livraria do site Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. Aqueles que quiserem ler com mais calma, estudar detidamente, porque nós estamos realmente comentando as temáticas do livro, mas a leitura, o estudo e a reflexão é que vão fazer vocês fixarem, ouvintes, nas suas consciências os temas que estão sendo discutidos aqui. Mas vamos aprofundar, ouvintes, um pouco mais sobre essa tríplice evolução e por que realmente é tão difícil ser uma pessoa espiritualizada nesse mundo que nós vivemos. Por que, ouvintes, há tanta dificuldade em assim fazê-lo? E a chave, ouvintes, para compreendermos por que o ser humano realmente evolui tão lentamente, que nós realmente precisamos de tantas encarnações para nos lapidarmos, evoluirmos, a palavra-chave para isso, ouvintes, é elemental. Como diria como deveria ter dito, o Sherlock Holmes, é elemental, meu caro Watson, porque se não fossem esses danados desses elementais, ouvintes, acho que nós iríamos ser como os anjos que estão 24 horas por dia na presença da consciência divina.
E o nosso caso é justamente o contrário. A maior parte de nós passa 24 horas do dia, muitas vezes sem se lembrar da nossa fonte, que é Deus, e do nosso ser maior que está dentro de nós, que é a nossa alma e a nossa fagulha espiritual, a nossa chispa divina, que é eterna. Porque, ouvintes, o próprio corpo físico é essa comunidade de células que tem, ouvintes, cada uma delas as suas vontades. É realmente um milagre que da junção de tantas células, de tantas diminutas vontades, o ser humano possa realmente se sentir uma unidade dentro desse corpo, com tantas pequenas vidas que querem, ouvintes, se alimentar, querem se manifestar. Cada célula quer ter a sua vida e ser um ser vivo. Mas nós sabemos que o corpo ele é usado pela nossa alma. Quando a alma sai do corpo, o corpo pede o seu conjunto e passa não mais a ser um ser humano, mas sim é um conjunto de células que cada uma vai seguindo o seu caminho, não é mais uma pessoa. Então, o que é a verdadeira entidade humana é a alma que se manifesta através do corpo. Só que além do que nós vemos, ouvintes, com os nossos olhos, do corpo físico da pessoa, há a parte invisível, há o nível chamado etérico. E nesse nível etérico, ouvintes, há seres que habitam o nosso corpo, que não são apenas as células que são densas, que são líquidas e que são gasosas. Há seres, ouvintes, que habitam a nossa aura etérica, que são chamados no ocultismo de elementais. E para todos os efeitos, ouvintes, esses elementais físicos, né, astrais e mentais, que nós vamos comentar acerca deles na sequência, como faz Jina Rajadasa nesse capítulo do livro, eles são aquilo que nas religiões antigas são chamados os verdadeiros opositores, né? São os diabos, são aqueles seres que realmente trabalham contra a manifestação espiritual do nosso ser, até que chegou ao cúmulo, e o cúmulo realmente da definição dessa verdadeira batalha que existe pelo foco da nossa consciência, ouvintes, foi, né, sumarizado por São Paulo quando ele disse que o bem que eu quero, isso eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Porque ele sentia exatamente essa dicotomia, ouvintes, que existe entre essa vida elemental que quer levar o ser humano para as atividades que têm relação com a evolução dos elementais, porque são milhões e milhões de elementais, assim como nós temos milhões e milhões de células, só que os elementais têm uma questão muito séria. Os elementais, ouvintes, eles atrapalham a nossa evolução porque eles estão no arco descendente da evolução. O objetivo dos elementais que habitam os nossos corpos, né, no nível etérico, no nível astral e no nível mental, o objetivo deles é se densificar até que eles cheguem no nível mineral. E esse nível, ouvintes, nós já passamos desse ponto há muito tempo. E aí, ouvintes, há uma verdadeira guerra dentro de cada ser humano pelo que é interessante ou não é se fazer a cada momento. Como nesse exato instante. Vocês estão aí sentados me ouvindo, né? Ou seja, quem quer ouvir esse programa, porque ele está falando de um assunto espiritualista, é a alma de vocês, é o eu superior de vocês que quer realmente se informar
quer estar a par desses assuntos. Agora, o elemental físico aí de vocês está fazendo pressão, dizendo: olha, as costas estão começando a doer aí, você deveria sair, deveria ir para a cozinha, abrir a geladeira, procurar ali um refrigerante, um salgadinho, né? Buscar comer alguma coisa, ir no banheiro lá resolver suas necessidades, ou ir para a sala, ao invés de ficar aí nessa cadeira, ir para o sofá, se espreguiçar, ligar a televisão, assistir uma novela, assistir um programa qualquer, um filme de aventura, de o que seja lá o que for, ouvintes. É incrível como realmente a nossa consciência às vezes é tão fragmentada, e o Gina Rajadás aqui comenta que as pessoas comuns justamente não conseguem se focar, não conseguem realmente se concentrar num assunto, porque os elementais ficam buzinando no ouvido da pessoa, na consciência do indivíduo, uma série de sugestões que não são realmente de interesse da alma, são de interesse do corpo. O corpo precisa comer, precisa se alimentar, precisa se limpar, precisa repousar, né? Mas obviamente que nós não somos isso, é apenas uma parte. E há ainda elementais mais terríveis, ouvintes, os elementais do plano astral, que tem a ver com as emoções. Eles podem nos dar sugestões as mais complexas, porque nós temos que estar conscientes, ouvintes, que os elementais como um todo, o objetivo deles é ter sensações cada vez mais intensas. Ou seja, quanto mais bagunça, quanto mais confusão, quanto mais agitação para o plano astral, quanto mais paixão a pessoa tiver, né, no sentido patológico mesmo do termo, porque paixão vem do grego pathos, que quer dizer doença, quer dizer, quanto mais desequilíbrio para o elemental é melhor, porque o objetivo dele, habitando no nosso corpo, é ir para o nível mineral, e ele só vai chegar lá, ouvinte, se ele realmente conseguir essas vibrações cada vez mais intensas. E daí, ouvintes, que em qualquer situação o indivíduo é levado a considerar coisas muito absurdas, né? Quando o indivíduo deixa a sua mente e a sua emoção flutuar e o seu corpo também fazer o que quer, e nós relegamos a nossa vida aos elementais, eles realmente jogam o ser humano na horizontal, literalmente, porque os nossos elementais querem que nós nos enchamos de alimento, de prazeres, e o nosso corpo astral, os seus elementais querem que nós tenhamos paixões, que nós entremos em confusões, em estados de violência, em estados de agitação. Os elementais da mente querem que nós fiquemos entretidos com ideias alucinantes, com ideias de problemas psicológicos sérios, de perseguição, também de violência, de medo, de terror. Aliás, não há nada que paralise mais uma pessoa do que o medo e o terror. Por isso que muitas pessoas realmente vivem as suas vidas para isso. E então, nesse verdadeiro mar, ouvintes, de agitação, que se assemelha ao Mar Vermelho, né? Que se diz que o profeta fez abrir para que o povo judeu, hebreu, atravessasse. Esse Mar Vermelho não é uma coisa real, ouvintes, mas é exatamente o oceano agitado com as suas ondas de desejos que não terminam nunca, que habitam os nossos corpos invisíveis. Então nós não podemos, ouvintes, nos entregar a esses elementais,
precisamos realmente, com o auxílio da nossa consciência, dar um comando nos elementais, dar uma curva nesses elementais e dizer para eles: eu só vou levantar dessa cadeira quando o programa Lux Esotérica acabar, aí é que eu vou sair. Eu não vou sair daqui para ir assistir um filme com cenas de violência, com cenas de agitação, porque isso vai me agitar. Eu vou procurar um documentário, alguma coisa instrutiva. Eu não vou permitir que o meu elemental fique me mandando imagens de coisas que são para se comer em excesso. Eu vou comer quando eu tiver fome, vou escolher um alimento. Você, caro ouvinte, tem que estar no comando, porque os elementais, eles são ótimos, né? Criados, eles podem ser comandados. Agora, se você deixar ele mandar, se ele for o senhor do seu corpo, da sua emoção, da sua mente, eles vão te colocar realmente numa verdadeira bagunça. Então, aquilo que a religião fala de uma maneira figurada, o indivíduo não pode jamais se entregar aos desígnios diabólicos, né? E a animação, aí, os desenhos, a ficção, né? Mostra aquela imagem de um diabinho de um lado, um anjinho do outro, cada um numa ponta de um dos nossos ombros. Isso é quase que a representação perfeita, ouvintes, do que realmente acontece. E não é, ouvintes, apenas quando você está aqui no plano material. Quando o ser humano passa para o outro nível, para o outro andar, porque mais cedo ou mais tarde cada um de nós vai perder esse corpo, e aí vai deixar de existir o elemental físico que você pode comandar ele, por exemplo, quando você se programa para levantar no outro dia a tais horas da manhã. É incrível que, se você fizer aquele pensamento forte, manter ele, você realmente acorda naquele horário que você programou, porque é o elemental físico que controla esse corpo. Mas o corpo um dia vai desaparecer, e aí nós vamos estar no mundo astral. E aí, ouvintes, aí é que vai ser complicado, porque lá as emoções são muito mais intensas, e tudo que você pensa, tudo que você sente aparece na sua frente, porque é um mundo plástico, é um mundo que responde prontamente aos sentimentos e aos pensamentos. Então, se a pessoa chegar ali com elementais vorazes, com elementais que aprisionem a pessoa na cobiça, no luxo, na luxúria, no apego à matéria, né, em pensamentos errôneos, pensamentos de medo, de violência, de perseguição, infelizmente, ouvintes, a vida no outro mundo pode ser um inferno extremamente terrível, porque a pessoa pensa nas labaredas do fogo e elas aparecem. Então cada um vai ter uma vida astral de acordo com os elementais, com as sensações que nós estamos cultuando no dia de hoje. É por isso que é importante e é muito conveniente, ouvintes, morrer realmente com uma vida provecta, né, de muitos anos de vida material, falecer velhinho, fraquinho, né, doente, porque a pessoa já naqueles últimos anos, naquelas últimas décadas, vai se desapegando daquelas paixões, daqueles objetos, daquelas sensações muito intensas, e quando ela chega lá no mundo astral, ela já está livre desses apegos e vai ter uma vida que pode ser mais livre para coisas superiores. Então, não existe nada mais terrível do que morrer, ouvintes, entrar no outro mundo com paixões, com desejos, com apegos,
e nós temos que orar muito, temos que vibrar muito pelas pessoas que morrem jovens ou que são vítimas de violência, de assassinatos, de acidentes que diuturnamente ocorrem, porque elas vão realmente passar dificuldades enormes e obviamente são psicológicas, mas infelizmente por falta de estudo, por falta de conhecimento, a pessoa vai ficar exposta a esses problemas. Então a vida no outro mundo, ouvintes, também tem muita relação com o que nós estamos vivenciando aqui hoje. Então o elemental do desejo, que é o elemental do nosso corpo astral principalmente, ele é terrível porque ele nos puxa para sensações que não são convenientes. E como nós já dissemos inúmeras vezes aqui no programa Lux Esotérica, quem domina o corpo são as emoções, ouvintes. Então é preciso que nós tenhamos muita consciência com relação à origem das emoções que nós temos. Porque diariamente nós estamos nos alimentando de emoções. Nós geramos e mantemos, retroalimentamos as nossas emoções a cada vez que nós escolhemos um filme, a cada vez que nós conversamos com alguém, dependendo do que nós falamos, se nós preferimos aquelas coisas muito violentas, muito intensas, é esse tipo de elemental que nós estamos colecionando na nossa aura, amigos. Precisamos estar muito conscientes disso e no plano mental, ouvintes, nós temos que retirar, extirpar os elementais que nos aterrorizam com a ignorância, os elementais que infelizmente impedem com que nós nos concentremos e abrir espaço, ouvintes, para substância, para matéria mais elevada. Como é que nós vamos colocar uns elementais mais suaves, mais evoluídos na nossa aura, ouvintes? Porque eles existem, né? Então nós temos que cultuar a arte superior, a beleza, ouvintes, uma música harmoniosa de qualquer espécie, que seja da nossa preferência, as artes plásticas com a beleza das cores, das formas, as propostas elevadas, buscar, ouvintes, ouvir pessoas santas, pessoas sábias, ouvir os seus conselhos, estar presente junto a elas com a sua aura, porque nós vamos ser influenciados por essas pessoas. Nós vamos pegar um pouco desses elementais que os santos, que os homens de conhecimento, que os sábios que existem nesse mundo, homens e mulheres sábias, nós precisamos ouvi-los e incorporar no nosso ser essas vibrações. Na leitura, ouvintes, desenvolver a nossa mente, estudando não só a educação formal, mas principalmente fazer aquele esforço mental, ouvintes, nas direções das coisas mais difíceis. São justamente aqueles pensamentos que nós achamos que nós não temos habilidade, por exemplo, para a filosofia, para a matemática, para as ciências mais complexas. Nós precisamos fazer algum esforço nessa direção, ouvintes. Justamente, se nós temos que forçar, é porque não tem ainda na nossa aura esses elementais desse nível. E principalmente, ouvintes, desenvolver o canal para que a nossa alma possa se manifestar. E como, ouvintes, que nós vamos criar esse canal? E aí, ouvintes, nos faz lembrar aquela música de Gilberto Gil, o que fazer se nós quiséssemos um dia conversar com Deus? Porque o Deus que vai falar, ouvintes, na nossa cabeça,
que vai se manifestar nas nossas emoções e no nosso corpo vai ser a nossa alma, vai ser o representante de Deus aqui na terra. Então, ouvintes, se nós quisermos falar com Deus, ouvir a nossa alma, nós temos que nos desnudar desses apegos, desses sentimentos inferiores. Temos que abrir espaço dentro das 24 horas do nosso dia, porque a vida do ser humano ocorre nesses ciclos de 24 horas. Nós precisamos criar diariamente um momento para que aqueles minutos, aquela hora ou aquelas horas que nós dediquemos, dependendo do que ocorre na nossa vida, mas tem que haver um momento nas 24 horas do nosso dia para o nosso ser superior se manifestar. É aquele momento que você senta tranquilamente. Senta, pode ficar de pé também, mas sentado é mais tranquilo. Deitado eu não recomendo porque você vai sentir sono. Então sente-se para ler um bom livro, pensar a respeito dos temas. Se for um livro espiritualista, melhor ainda. E principalmente, ouvintes, desenvolver a técnica ou as técnicas de meditação. E desenvolver, amigos, a técnica do silêncio. Silenciar, apaziguar o corpo, as emoções, a mente, concentrar a mente em determinados assuntos que são do nosso interesse. E finalmente, isso é experiência minha, de todos aqueles que aprenderam a meditar. Eu sei que a experiência de muitos de vocês, ouvintes, é aquele momento onde surge a voz do silêncio, a voz interior que surge, ouvintes, como um sentimento de verdade que vai realmente dizer muito, sem palavras nenhumas, ouvintes, mas vocês vão passar a ter uma confiança em que a vida espiritual realmente existe. E a sua alma, ouvinte, o seu ser interno vai ficar muito grato de você criar esses momentos de introspecção no seu dia a dia, porque vai ser através disso, ouvintes, que ela vai te influenciar nos seus caminhos, na sua evolução. Se nós permitirmos que a nossa alma venha até o nosso corpo, então a nossa alma se interessa pela nossa vida, porque há pessoas que a alma sequer se interessa pelo que acontece na vida da pessoa, porque ela não faz nada realmente em relação à espiritualidade, ouvintes. E então, se vocês abrirem esse espaço, ouvintes, um momento de silêncio, nós entendemos espiritualmente as coisas. Não é no momento em que nós fazemos barulho, não é no momento que nós falamos ou que nós recebemos alguma coisa, mas sim é naquele hiato, naquele espaço entre um som e outro, entre uma palavra e outra, entre um discurso e outro. Naquele vácuo, ouvintes, é que há a possibilidade da luz interior se manifestar. Por isso que todos os seres evoluídos têm cada vez mais esses momentos introspectivos. Assim como Jesus se retirava para o deserto para orar por dias e dias, e esse é apenas um exemplo, ouvintes, mas cada um de nós tem que ter aqueles minutinhos diários de meditação, deixar, ouvintes, os elementais morrerem de inanição, porque nós não podemos retirá-los do nosso corpo. Infelizmente, para viver nesse mundo, nós temos que ter esses elementais e temos que ter o corpo material. Mas nós podemos pôr uma hierarquia no nosso corpo, ouvintes, dizendo para ele: quem é o rei desse corpo é a minha alma, é o meu espírito. Eu estou aqui para evoluir espiritualmente.
E aí os elementais sabem, então, quem é que está mandando naquele corpo. Você vai dar um direcionamento. E aí, ouvintes, esteja aqui na matéria ou depois na morte, no plano astral, no plano mental, você vai continuar no mesmo caminho. O caminho de evolução, o caminho de autodomínio, de autoconhecimento, cada vez mais puro, cada vez mais conectado com o seu ser interno, até o dia, ouvintes, que a peregrinação obrigatória termine e cada um de nós, ouvintes, seja como Deus, vivendo apenas para amar, para expandir e para brilhar, assim como a nossa chispa divina brilha escondida aqui no nosso coração. Então, ouvintes, recomendamos uma vez mais a leitura do livro do Fundamentos de Teosofia, que é onde está o grosso das instruções, dos argumentos, que nós só estamos enfatizando alguns deles, e agradecemos a audiência de vocês, e vamos encerrar esse programa de hoje, pronunciando, ouvintes, as palavras do mantra do ser interno, para a qual nós pedimos a consideração de vocês. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que a luz esotérica brilhe cada vez mais na vida de vocês. Termina aqui mais um programa, ouvintes. Vamos deixá-los com a musicalidade aqui da Rádio Esotérica FM. Música da nova era, 24 horas por dia, aqui na nossa emissora, que é patrocinada por vocês. Então nos despedimos com aquele forte, aquele caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, aguardando a visita de vocês em mais das nossas edições do nosso programa, e sempre, ouvintes, aqui relembrando que nós existimos para relembrar esses princípios espirituais do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, cujo grosso, ouvintes, o caudaloso manancial de conhecimento está nos livros. Recomendamos a vocês a leitura e deixamos vocês com votos de um ótimo final de noite, um bom descanso. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas, amigos e ouvintes.